Olá, gente! Voltamos finalmente com o canal e eu tô muito animada. Eu queria voltar há um bom tempo. Estava buscando títulos para trazer para vocês, só que ficou numa confusão porque nenhum título me agradava. E aí eu encontrei um título específico que eu gostei muito, mas de tudo que é jeito não estava dando certo de eu fazer. E foi Deus, foi muito Deus, porque daí Deus me mandou um título. Foi um título que me impactou muito, porque eu não tinha assistido o filme ainda, assisti e falei, não, é esse filme e eu preciso trazer para o meu canal. Então ele vai marcar essa nova temporada do meu canal, porque vai ser uma pegada um pouco diferente, mas ainda assim vocês aprenderão sobre marketing e, glória a Deus, um pouquinho do evangelho. Eu espero muito que vocês gostem. Eu creio que é uma ferramenta de Deus para trazer o evangelho para muitas pessoas e fiquem com o vídeo. Um beijo! Existe um vazio que nada nesse mundo consegue preencher. Nem status, nem dinheiro, nem poder, nada. E o mais perigoso disso tudo é quando tu acha que aquilo que tá te destruindo tá te salvando. O filme Jesus Revolution, o movimento de Jesus, ele não traz só um avivamento, mas sim pessoas quebradas encontrando um Deus que nunca deixou de procurá-las. O filme, o movimento de Jesus, ele mostra algo que o marketing moderno esqueceu. As pessoas não seguem produtos, elas seguem um propósito. Contextualizando um pouco para vocês, o filme O Movimento de Jesus foi um movimento real que aconteceu na década de 70, onde os hippies, jovens e pessoas perdidas estavam buscando um sentido. E algo que eu considero improvável aconteceu. Uma igreja local, completamente tradicional e religiosa, abriu espaço para eles. Bastou um pastor ser levantado com o propósito de abrir espaço para essas pessoas, pregar o evangelho como Jesus nos orientou, nos ensinou a pregar, que ocorreu um avivamento que cresceu de forma exponencial. E algo incrível também é que o mover do Espírito foram nos hippies, as pessoas improváveis, as que não tinham nada e agora tiveram tudo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 fala sobre os improváveis. E é justamente isso, eles eram os improváveis. E o mover do Espírito foi neles. E aquilo não foi só um movimento, foi uma revolução. Uma cena que me impactou muito foi a cena em que Lonnie encontrou Greg, se não me engano pela primeira vez, que ele estava sobre o uso de drogas. Estava alucinando, né? Estava alucinando que ele ia morrer. E essa cena me impactou muito pela fala que Lonnie teve. Claro, foi o Espírito Santo falando através de Lonnie, mas é algo que a gente pode trazer muito para o marketing, sobre a conexão com o público. Porque foi falado de um ponto que o público se conecta, que foi: as drogas estão mentindo para ti dizendo que tu vai morrer. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que usavam esse tipo de substâncias que falavam isso, que após o efeito eles lembravam dessa sensação, da sensação que iam morrer. E é uma dor para eles. Então o público assistindo se conecta com essa dor. Claro que foi um mover do espírito através do filme, através da vida de Lonnie para a vida de Greg, mas é interessante esse ponto de conexão, sabe? Porque é um ponto que as pessoas vão entender, vão se conectar. E essa mensagem central é muito interessante porque as drogas mentem. Era para ser algo para expandir, mas te aprisiona. Para te dar liberdade, mas te escravizam. Para te dar vida, mas aos poucos te levam à morte. Inclusive me lembra do versículo Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Tu vai morrendo aos poucos. E talvez hoje para ti não sejam as drogas. É algo que te aprisiona. Talvez seja algo que tu usa para fugir, para mascarar, para não encarar o vazio que tem dentro de ti. No marketing nós chamamos isso de falsas promessas.
que é algo que vende muito, mas transforma pouco. O evangelho é o oposto. Ele não mascara, ele cura. E não é por alguns segundos, não é por alguns minutos, é por uma vida inteira. O ser humano ele foi criado para se conectar com Deus. E quando tu tenta substituir isso por qualquer outra coisa, tu pode até sentir algo, mas tu nunca vai estar completo. Porque o que tu tá procurando não é uma experiência, é um encontro. Um encontro com Deus, um encontro com o amor do teu Pai. Qualquer coisa fora disso nunca vai ser suficiente. Uma das frases que mais me impactou foi: você se acha tão importante que Deus não consegue solucionar seus fracassos? O ego, ele não é só sobre orgulho, é sobre a necessidade de controle. É achar que pode resolver tudo sozinho, sem precisar de ajuda, nem de Deus. No marketing, marcas quebram porque acreditam que sabem de tudo. Nas nossas vidas, nós quebramos quando achamos que não precisamos de Deus. O milagre acontece quando o controle termina. O evangelho ele é simples. Jesus veio para pessoas cansadas, para virmos da maneira que estamos. Não é para nos tornarmos perfeitos para Ele, é para virmos da maneira que estamos. Claro, a transformação vem com o passar do tempo, mas é para virmos da maneira que estamos. Ele te ama exatamente da maneira que tu é. Exatamente da maneira que tu é. Ele te chama para a mesa dele como convidado de honra, para te acolher, para te ouvir. Ele chama pessoas cansadas para pegar todo o peso do pecado e tomar para si e te dar o descanso. Mateus 11:28 fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Deus não rotula pessoas. O amor dele não cabe dentro de uma religião. Algo que me deixou muito encorajada nesse filme foi o propósito de Deus para a vida do Greg. Porque Greg não era ninguém. Ele não tinha status, não tinha título, não tinha palco, não era nada. Mas ele fez algo que mudou tudo. Ele se dispôs à boa e agradável vontade de Deus. Foi num simples sim que Deus revelou o propósito da vida dele. E isso nós podemos trazer para pessoas que estão começando no marketing, em alguma empresa ou em qualquer coisa. O mundo, ele diz, esteja preparado para começar. Mas Deus diz, começa que eu te preparo no caminho. Um bom marido e uma boa esposa são preparados no caminho do casamento. Um bom pastor é preparado no caminho. Um bom líder é preparado no caminho. Um bom evangelista, um bom pregador, tudo, uma boa mãe, bons filhos, todos somos preparados durante o caminho. Se nós nos dispusermos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O propósito ele não é revelado quando tu tá parado. Deus te revela quando tu caminha com Ele. Uma lição sobre marketing muito importante que nós conseguimos ter através do filme é o poder do boca a boca. O filme ele nos mostra que quando algo transforma de verdade, as pessoas não conseguem ficar em silêncio. No filme não tinham anúncios, as pessoas falavam para outras pessoas e veio pessoas de todas as regiões. O marketing mais poderoso ainda é a recomendação. Uma comunidade, ela traz um crescimento orgânico muito poderoso para as tuas estratégias. Outro ensinamento muito poderoso, que é um dos mais importantes que tu tem que ter numa estratégia de marketing, é sobre a autenticidade. Lonnie, ele era completamente autêntico, ele era real, ele não tinha aqueles discursos ensaiados, ele não era perfeito.
Sabe por quê? Porque pessoas não confiam na perfeição, elas confiam em outras pessoas. A autenticidade gera conexão real. O algoritmo, ele pode até entregar o teu conteúdo, mas só a tua autenticidade vai fazer as pessoas ficarem. A lição de posicionamento também é muito importante, porque a igreja tradicional, a religião, ela afastava os hippies, ela rejeitava eles. A religião, ela rejeita essas pessoas. Mas o Espírito Santo, através de Chuck Smith, os escutou, os acolheu e trouxe uma voz vinda de Deus, falando que eles são amados e ouvidos por seu Pai. No marketing é interessante tu ter um público específico, porque se tu tenta agradar a todos, tu não se conecta genuinamente com ninguém. As pessoas, elas não compram produtos. Elas compram quem elas se tornam através deles. No filme, as pessoas elas não iam para a igreja por tradição. Elas iam porque elas eram transformadas. No marketing, tu vende através da identidade das pessoas. E claro, eu não posso deixar de falar que o evangelho, ele oferece a maior transformação possível. Uma nova vida, uma identidade em Cristo, uma identidade de filhos amados que nada nem ninguém consegue tirar de ti. No final não é sobre marketing, não é sobre estratégia, não é sobre números, é sobre transformação. Pessoas sendo resgatadas, vidas restauradas, corações transformados. Porque o evangelho não é uma estratégia, ele é um encontro. E talvez tu esteja vendo isso agora e percebeu que nada preencheu, nada que tu tentou preencheu. Jesus, ele não veio para pessoas perfeitas. Ele veio para pessoas que precisam de salvação. Pessoas perdidas, pessoas cansadas, pessoas que já tentaram de tudo. E o melhor é que tu não precisa estar perfeito para ir até Jesus. Vá até Ele, que Ele te transforma no caminho. Jesus está te chamando para um lugar de honra na mesa dele, querendo te ouvir, querendo te amar. Só basta tu aceitar. Assim como naquele movimento, Jesus chama pessoas até hoje. E talvez, através desse vídeo, Ele esteja te chamando também. Aos cristãos, assim como na igreja religiosa tradicional no início do filme, muitas vezes queremos conversar só com cristãos, mas Jesus falou para pregarmos para todas as nações. Por muitas vezes, nós julgamos a quem não está em Cristo ainda, mas existe uma geração inteira de pessoas necessitando e buscando a Deus e não sabem onde achar. São ovelhas sem pastor. Por conta da religiosidade, dos preconceitos, o mover do Espírito Santo está sendo limitado, porque Jesus, ele é cavalheiro, ele não vai te usar, ele não vai nos usar se não permitirmos. Assim como Romanos 10, do 13 ao 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Se o marketing ele busca atenção, o evangelho transforma corações. Se marcas criam desejo, Cristo oferece propósito. E talvez o maior aprendizado seja esse. Não é sobre vender mais. É sobre alcançar mais vidas.